Bem, dando continuidade à nossa aula, nós estávamos falando, né, da questão de selecionar um comprimento de onda mais adequado para fazer a análise quantitativa da nossa amostra. Então, aqui a gente percebe, né, onde você tem um máximo de absorção, você tem também menor variação. E essa menor variação, você consegue ter o quê? Métodos mais reprodutíveis e método mais sensível. E aí, como eu já tinha comentado com vocês na aula anterior, primeira coisa, eu procuro na literatura se já existe um comprimento de onda que seja mais adequado para a quantificação daquela molécula. Se eu não encontrar, aí você pode fazer essa varredura. Né? Você prepara uma solução dessa amostra e vai variando ali o comprimento de onda até você, né, ir anotando essas absorbâncias, até você encontrar qual foi o comprimento de onda que a sua molécula apresentou maior absorção. Então, você vai utilizar esse comprimento de onda para poder fazer sua análise quantitativa. Uma coisa que a gente tem que também ter um pouco de cuidado ao selecionar o comprimento de onda é que a gente analisa nossas amostras em solução, né? E muitas vezes solventes, né? Às vezes a gente precisa utilizar solvente orgânico, às vezes a gente precisa utilizar não somente a água. A água a gente não tem problema, porque a água não tem absorção no V-vis. Mas se eu utilizar, por exemplo, um metanol para solubilizar minha amostra e fazer a leitura, esses solventes também absorvem na região do ultravioleta, normalmente é próximo a 200 nanômetros. E aí, se o meu fármaco, por exemplo, tem uma absorção alta ali em 210 nanômetros, 205 nanômetros, não é interessante eu utilizar esse comprimento de onda. Por quê? Porque aí o meu solvente vai interferir na absorção da amostra, da minha molécula. Então, qual o recurso que a gente faz? A gente procura um segundo comprimento de onda que a minha amostra também tem o máximo, né? Então, muitas moléculas, né, vão absorver aí, vai ser bastante intensa a absorção próximo de 200. E aí a gente procura um pico secundário, a gente procura uma outra absorção máxima para não ter problema, não ter interferência dos solventes, que costumam absorver ali nessa região próxima de 200 nanômetros. Então a gente procura pegar algo acima de 220 nanômetros, é mais seguro para a gente não ter interferência do solvente que for utilizado na leitura. Bem, então, quando a gente vai, né, fazer o doseamento de fármacos, então a gente determina o máximo de absorção da amostra e do solvente. Como eu falei com vocês, o solvente ele não pode interferir nessa absorção. E às vezes o fármaco também tem uma boa absorção na região do solvente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o padrão de uma substância, tá? Percebam que a absorção dele é alta, próxima de 200, mas a gente, né, vai optar por esse outro pico secundário, em torno de 300 e pouco, tá? Por quê? Quando aqui o solvente que eu utilizo para solubilizar essa amostra na minha análise, e aí a gente observa que o solvente também ele tem uma alta absorção próximo de 200 nanômetros, então se eu utilizar aqui eu vou estar incrementando esse sinal por causa do solvente, mas eu percebo que aqui, olha só, na região aqui, ó, a partir de 250, eu não tenho absorção do solvente, então essa região, o meu solvente, não vai interferir na minha amostra, tá? E a gente vê que a amostra, ela tem também um outro pico de absorção acima de 300. Então, o ideal seria justamente utilizar esse comprimento de onda para fazer a minha leitura e não esse comprimento de onda que vai sobrepor com o solvente. Aqui a gente tem, né, mostrando esse terceiro gráfico, sobrepondo, né, a absorção do solvente sozinho com a minha molécula. E aí a gente vê aqui esses ombros, né, que pode confundir do solvente junto com a molécula, tá? Então, a gente vai, né, selecionar, né, nesse caso seria ideal que a gente selecionasse aqui, ó, algo em torno de 320, 330 nanômetros, para evitar que o solvente interfira na minha análise. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que observar, tá? Outra questão que a gente tem que observar é o seguinte, na minha matéria-prima, né, eu não tenho problemas com outros interferentes a não ser o meu solvente. Mas no meu produto acabado, normalmente na minha formulação, eu não vou ter só o princípio ativo. Eu vou ter o princípio ativo e outros ingredientes da formulação. E aí,
para utilizar a espectrofotometria, eu vou ter que primeiro fazer uma varredura dessa absorção, não só do meu princípio ativo, mas de todos os componentes da formulação, seja excipientes ou até mesmo outros ativos, né, se eu tiver uma formulação com mais de um princípio ativo. Por quê? Porque se, por exemplo, eu estou quantificando um determinado fármaco por espectrofotometria, seleciono um comprimento de onda e eu tenho outro componente na formulação que também tem absorção nesse mesmo comprimento de onda, eu vou ter um sinal mais intenso e isso vai atrapalhar as minhas análises. Então, quando você tem uma formulação, o que a gente faz? A gente faz a varredura do comprimento de onda de todos os componentes, para ver se existe algum comprimento de onda que o meu fármaco tem uma alta absorção e que os outros componentes da formulação não tenham. Então é isso que a gente procura ao fazer a varredura e fazer um overlap, que é a sobreposição. Então a gente pode ver essa situação aqui nesse exemplo, né, desse espectro de absorção, né, do cloreto de cetilpiridínio e da benzocaína, tá? Então aqui, né, a formulação ela é em álcool, aqui foi obtido, né, esse espectro numa solução de álcool e água na proporção de 1:1. E aí a gente tem, né, aqui o cloreto de cetilpiridínio é esse A, tá? E a benzocaína, ele é esse B, tá? Esse outro espectro B, aqui é a varredura. Então, gente, é possível quantificar a benzocaína na presença do cloreto de cetilpiridina por espectrofotometria? Então, é essa a pergunta. E vice-versa, vamos supor que eu também precise quantificar o outro ativo. Então, em relação à benzocaína, a gente tem sim uma região aqui, ó, onde o cloreto de cetilpiridínio não tem absorção. Então, eu posso pegar aqui algo em torno de 290 nanômetros, posso quantificar a benzocaína dessa formulação na presença de cloreto de cetilpiridínio no comprimento de onda de 290 nanômetros. Por quê? Porque eu tenho o máximo aqui da benzocaína e eu não tenho absorção significativa do cloreto de cetilpiridínio, tá? Tem esse outro ombro aqui? Tem, só que esse outro ombro aqui, em torno de 220, ambos, né, tem aqui absorção, tem uma alta absorção. Então aqui a gente não seria um comprimento de onda adequado para fazer essa análise quantitativa, tá? E o cloreto de cetilpiridínio, né, aqui a gente, né, acaba que a gente não tem uma região adequada para quantificá-lo na presença da benzocaína, tá? Então, nesse caso, eu consigo quantificar a benzocaína se eu utilizar o comprimento de onda de 290 nanômetros, mas eu vou ter uma limitação para quantificar o cloreto de cetilpiridínio. Por quê? Porque toda a região dele de absorção, ele acaba tendo sobreposição também com a benzocaína. Então, a gente faz esse tipo de estudo da nossa formulação antes de eleger a espectrofotometria como método de análise quantitativa. Bem, e aí, nesse caso, eu consigo quantificar a benzocaína, mas se eu precisasse quantificar a outra molécula, eu já teria interferência da benzocaína, porque eu não tenho um comprimento de onda exclusivo para o cetilpiridino, que ele não tem a interferência da benzocaína. Então, quando a gente tem associação, né, em formas farmacêuticas, a gente tem que ter todo esse cuidado. E aí, o que a gente faz? Se eu precisar quantificar os dois princípios ativos na mesma formulação, eu não vou poder utilizar a espectrofotometria como método de análise para doseamento. Eu vou ter que utilizar um método provavelmente de separação, uma cromatografia líquida de alta eficiência, porque eu vou precisar separar esses dois picos desses dois fármacos para quantificá-los separadamente. Então, essa é a limitação da espectrofotometria. Se não fosse esse tipo de situação, a gente quantificava 99% dos medicamentos, né, por espectrofotometria, mas a gente tem essa limitação de muitas vezes ter uma sobreposição, ter um comprimento de onda coincidente. Então, por isso que a espectrofotometria tem essa limitação, né,
e não é assim o método, né? Acaba que ele não é perfeito por conta disso, né? Ele seria perfeito se não fosse esse problema, porque ele é muito barato comparado a outros métodos, né? Com a cromatografia, ele é rápido, né? Tem uma boa sensibilidade, mas a gente tem essa limitação do comprimento de onda, tá? Aqui também um outro estudo mostrando, né, da absorção do captopril com os recipientes. Então aqui o captopril na concentração de 40 microgramas por ml e recipientes numa solução tampão. Então aqui a gente tem a absorção, aqui a gente tem os recipientes, aqui a gente tem o captopril. Então a gente tem que fazer esse tipo de estudo antes de selecionar um determinado método para análise quantitativa. Então, outra questão que é bastante importante a gente falar, que na espectrofotometria, além da gente verificar a questão das interferentes, a gente precisa colocar parâmetros quantitativos. O que é isso? Esses parâmetros quantitativos nós realizamos a partir da construção de curvas de calibração. Ou seja, eu preciso dizer para o espectrofotômetro que uma concentração de 1 miligrama por ml corresponde a uma absorção específica. Por quê? Se eu só colocar a minha amostra, que eu não sei a concentração, que eu quero determinar a concentração do espectrofotômetro, ele vai me dar absorção. E essa absorção eu não tenho referência, ela não vai me dizer nada. Sim, deu absorção de 0,380. Mas o que significa essa absorção de 0,380? Isso corresponde a quanto do meu princípio ativo? Eu não sei, porque eu não disse isso para o aparelho. Então, como é que a gente faz isso? A gente utiliza soluções padrão da substância química de referência e a gente prepara soluções em diferentes concentrações e faz a leitura no aparelho. Eu preciso dar um parâmetro, eu preciso dar uma régua para o espectrofotômetro. Ele não é igual a balança que eu coloco o peso e a balança já me dá a massa. Ele vai me dar uma absorção, mas essa absorção ela não vai ter significado nenhum se eu não tiver uma curva de calibração. Então, esses métodos, né, químicos, esses métodos analíticos, eles requerem que uma calibração utilizando padrões, utilizando aquela substância química de referência, né, e normalmente a gente faz a técnica de padrão externo, para dizer qual é a resposta à absorção versus concentração. E a gente vai aprofundar bastante isso nas nossas aulas, tá? Então, doseamento, né, a gente utiliza muito o método padrão externo, onde eu vou determinar em uma determinada massa do composto, né, a partir de massas já conhecidas, a partir de concentrações conhecidas. Então, eu vou preparar minha amostra, vou fazer uma diluição, se for o caso, né, no nosso caso a gente faz diluições, e vou preparar uma curva, onde eu vou pesar quantidades conhecidas dessa mesma substância, vou preparar soluções, né, vou realizar diluições, vou fazer o tratamento, né? Se for o caso, às vezes não é só você ir lá e solubilizar no solvente. Muitas vezes no método você precisa ajustar pH, adicionar um agente complexante, né? Por exemplo, para poder eliminar interferentes na sua análise e etc. Ou acidificar, alcalinizar, né? Enfim, vai ter lá o procedimento específico do preparo da amostra. E, obviamente, a gente precisa preparar o branco. O branco eu vou fazer tudo igual, menos o analito. Então, se eu corrigir o pH, eu vou corrigir o pH do branco. Se eu colocar um agente complexante, eu também vou colocar esse agente complexante no branco. Eu só não vou colocar no branco o analito, porque eu preciso também dar uma referência de zero para o aparelho. O aparelho precisa entender, porque provavelmente o agente complexante, essa correção de pH e outras substâncias ali presentes que não o analito vão ter alguma absorção. E aí eu preciso dizer para o aparelho, olha, isso daqui é o zero, isso aqui você não conta, tá? Então você só vai contar o meu analito para fins de você ter uma análise quantitativa. E aí você vai fazer a leitura da amostra, dos padrões e do branco no espectrofotômetro. Então, eu preciso, né, como eu falei para vocês, criar uma régua, né, como se fosse uma régua que eu estou dando para o espectrofotômetro. Eu tenho que dizer, ó, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aqui é 5. E aí ele vai me dar as respectivas absorções. Então, o que a gente pode fazer? Muitas vezes, as concentrações que a gente precisa, né, que a gente utiliza para fazer análise quantitativa para espectrofotometria, são concentrações bastante baixas. A gente viu ali o limite da lei de Beer,
Então, muitas vezes, se eu apenas pesar a substância, se eu pesar lá 10 miligramas e dissolver em 100 ml, né, isso pode ser uma concentração muito alta para o espectrofotômetro. Então, muitas vezes, eu vou utilizar, inclusive, soluções da ordem de miligrama por ml até micrograma. Então, se eu fosse preparar diretamente pesando o padrão, vou pesar 10 miligramas e vou dissolver em 100 ml, você teria uma concentração muito alta. E aí, vamos supor, mas eu preciso preparar uma solução de 1 miligrama, né, preciso pesar 1 miligrama para 100. A gente não tem, né, as balanças analíticas, para você pesar 1 miligrama, ela tem um erro muito grande. 1 miligrama já é na quarta casa decimal das balanças convencionais. Então, se a gente quer dar uma referência para o aparelho e eu já tenho problema na minha pesagem, e eu vou ter, provavelmente, meus resultados eles não vão ser confiáveis. Então, o que muitas vezes nós utilizamos como artifício é preparar uma solução mais concentrada, tá? Onde eu consigo pesar uma massa com confiança, onde eu consigo pesar, sei lá, 20 miligramas, 50 miligramas, melhor se eu conseguir pesar, aí dependendo do analito, 100 miligramas, que aí eu vou ter uma maior confiança na minha balança. E a partir dessa solução, eu posso realizar diluições para que essas diluições atendam a faixa de concentração adequada para a espectrofotometria, onde tem ali a questão da linearidade do método. Então, muitas vezes a gente, né, prepara uma solução mais concentrada, né? Por exemplo, eu posso aqui preparar, né, eu posso pesar 100 miligramas da minha IFA, né, a minha IFA ou da minha substância química de referência e diluir aqui para um balão de 100 ml, tá? Então aqui nós vamos ter uma solução cuja concentração é de 1 miligrama por ml, certo? Então essa aqui eu posso chamar isso de solução estoque. Às vezes vocês vão ver essa nomenclatura também de solução mãe, solução estoque. É a sua solução de partida. E aí vamos supor que agora eu preciso preparar soluções mais diluídas. Então eu posso fazer o quê? Sucessivas diluições. Eu posso partir dessa minha mais concentrada e pegar um determinado volume e preparar as demais soluções. Então aqui eu tenho uma solução, né, de 1 miligrama. Então essa solução aqui, ela é de 1 miligrama por ml, tá? E aí eu posso, por exemplo, fazer uma diluição para essa daqui, vamos supor. Aqui vamos supor que a gente tenha sempre balão de 100, mas eu posso utilizar balões de outros volumes. Então fica, às vezes, o que for mais conveniente. E aí eu posso, por exemplo, utilizar 10 ml dessa solução mais concentrada e completar, né? Completar para o volume de 100. Então essa solução aqui, essa primeira solução, ela vai ter uma concentração que aqui eu diluí 10 vezes, porque eu peguei 10 para 100. Então, se eu diluir 10 vezes, ela vai ter uma concentração de 0,1 miligrama por ml, tá? Aí vamos supor que para essa segunda solução aqui, para esse outro balão, eu peguei um volume de 15 ml. Então, eu peguei 15 ml dessa solução estoque e completei para 100. Então, essa segunda aqui, ela vai ter um valor de 0,15 miligramas por ml. Aí vamos supor que dessa daqui, a gente já pegou um volume de 20 ml.
Então, aqui eu já vou ter uma solução de 0,2 miligramas por ml. E aí vamos supor que para essa outra solução aqui, eu peguei um volume de 25 ml. Então, essa minha outra solução, ela vai ter 0,25. Parou aqui de funcionar. 0,25. E para essa outra, né, a gente pode pegar 30 ml, tá? Para essa outra aqui eu posso pegar 30 ml e eu vou ter uma solução de 0,3 miligramas por ml. Beleza? Então, uma vez que eu preparei essas soluções, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a leitura. A gente vai fazer a leitura. Ver se ele volta aqui. A caneta parou de funcionar. Tá? Então, a gente vai pegar essa solução de 0,1 e vai ler a absorbância. Vai pegar essa solução de 0,15 e vai ler a absorbância. Essa de 0,2 vai ler a absorbância. Tá? Essa de 0,25 vai ler a absorbância. E essa aqui que eu peguei 30, de 0,3 eu vou ler a absorbância. Então, eu vou fazendo essas leituras dessas absorbâncias e vou plotar um gráfico, por exemplo, no Excel, e ele vai me dar o quê? Ele vai me dar uma curva de calibração, tá? E aí a gente pode ter essas opções, né? O aparelho, né? Você vai ter ali as absorbâncias, ou eu posso fazer também a diluição seriada, ou seja, ao invés de vir aqui direto da solução estoque, o que eu posso fazer? Eu diluo essa primeira aqui de 0,1 e dessa aqui de 0,1, tá? Eu posso pegar, por exemplo, essa primeira solução e diluir para 50%. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui, vamos supor que seja um balão de 100, eu posso pegar 50, transferir 50 ml, diluir, né, para metade. Então, aqui eu teria o que? Uma solução de 0,5. Essa daqui de 0,5 eu vou lá e pego mais 50 ml para cá. Então, eu reduzi para 1/4. Então, eu vou ter uma de 0,25. Dessa daqui eu pego metade, né? Pego metade aqui para 1/3, aqui para 1/4 e aqui para 1/5. Então, você pode fazer diluições ou sempre a partir da solução estoque, tá? Ou você pode fazer diluições sucessivas iniciando da solução anterior e fazendo essas diluições. Então, existem diversas estratégias para você realizar essas diluições, tá? E aí, a gente vai ter o quê? A gente, se for uma solução colorida, o que a gente vai observar? A gente vai observar que vai aumentando a intensidade de cores dessas soluções. Então, aqui a gente tem uma solução de 2,5, 3,5, 5, 6,5 e 7,5. Se for substância que não absorva na região do visível, que absorva na região do ultravioleta, eu não vou ter essa escala de cores, tá? Mas aí eu vou conseguir fazer a leitura no espectrofotômetro. E aí ele vai me dar absorbâncias crescentes, que é o que a gente espera. Bem, aqui, né, a gente voltando ao procedimento, então aqui eu vou ter a minha amostra, né, vou ter meu branco e as soluções de referência, tá? E aí eu vou adicionar lá os reagentes que for necessário, se eu precisar alcalinizar, se eu precisar colocar um agente complexante. E aí, se for, né, absorver no visível, ele vai lá desenvolver uma coloração. Essas colorações, elas vão ser proporcionais à concentração, tá? E aí a minha amostra, o que eu vou fazer? A minha amostra, ela vai estar em uma dessas escalas aqui. E é onde a gente vai perceber essa concentração. Então, a minha amostra, ela precisa estar na faixa de concentração da minha solução de referência, porque senão a gente perde esse parâmetro. Então, aqui um exemplo, né, dessa determinação de ferro com 1,10-fenantrolina. Então, aqui ele forma um complexo colorido. A gente vê aqui o branco, tá? Aqui aumentando, né, as concentrações 1, 2, 3, né, até 10 miligramas por litro, a gente vai ver que tem um aumento de coloração. Mas por quê? Porque esse complexo é colorido. E aí o ideal é que minha amostra ela esteja aqui mais ou menos na metade dessas concentrações, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode construir essa curva de calibração.